Olá, meus caros e nobres alunos, sejam bem-vindos a esse assunto de hoje. É um dos assuntos mais importantes aqui do curso. Eu não tenho a pretensão de que vocês consigam captar tudo nesta aula. Eu gostaria de acrescentar que eu reconheço que o assunto é pesado, muito pesado. Eu vou voltar várias vezes a ele e acreditem em mim, vai chegar uma hora que vocês vão estar entendendo tudo que eu vou falar aqui. Mas eu tenho que começar de alguma forma. E em matemática, né, a gente costuma não fugir da formalização. Embora a gente trabalhe muito com imagens, com modelos conceituais na nossa cabeça, que são modelos que a gente cria tentando trabalhar numa realidade muito específica, que é o R3, essa é uma simplificação muito grande, porque nós vamos trabalhar num espaço multidimensional e tem alguns conceitos que nesse espaço não vai ter uma interpretação aqui no R3 tão clara, mas podem confiar em mim. Em 2, 3 aulas daqui para frente, vocês vão estar entendendo isso perfeitamente, mesmo porque isso tudo vai ser ancorado em exercícios. Nós vamos fazer muitos exercícios. Esse assunto, decomposição por valores singulares, é um assunto, né, denso, mas observem, é isso que esteia todos os instrumentos que estão na moda hoje, né? Máquinas de busca, inteligência artificial, busca de padrões, construção de classificadores, todos esses instrumentos que estão aí na raiz de aplicações que estão presentes em todos os aspectos, quase todos os aspectos da nossa vida hoje, né, da nossa vida digital, tem como base esse instrumento, né, da matemática aplicada, esse instrumento da álgebra linear. Então eu peço para vocês um pouquinho de paciência e confiança. Eu garanto que no final, né, daqui a algumas aulas, vocês estarão entendendo muito bem isso. Tem sido assim. Meus alunos, num primeiro instante, levam um maior susto com esse assunto, mas pouco depois esse assunto fica não numa trivialidade, mas assim, muito bem assentado na cabeça, né? Podem ter certeza disso. Então vamos lá. Observe esse gráfico ao lado. Eu mantive aqui, eu gosto de mantê-lo aqui, porque toda vez que eu olho para ele eu me assusto um pouco. Ele é de 2010, foi publicado em 2010, era uma previsão da explosão da informação, né, armazenada no mundo. É muito interessante porque se você fosse olhar a curva real, né, e não a previsão em 2010, 2011, hoje ela está muito mais em pé, ela é muito mais exponencial. Ninguém esperava o que vem acontecendo, né? As mídias sociais, as formas de armazenar
informação, elas estão muito mais disponíveis e mais vorazes, né? Eu tenho pessoas que eu convivo que já gerenciam na nuvem armazenamento pessoal na ordem de 1 giga, muita coisa, assim, era muita coisa, hoje talvez não, o pessoal que tira muita foto, etc. Mas isso é só um adendo, vamos continuar. Bom, o volume de dados que é armazenado no mundo tem aumentado exponencialmente. Observem que de uns anos para cá, informações, dados a respeito de toda a sua movimentação pode estar sendo armazenado, e possivelmente estão sendo armazenados em algum tipo de mídia, seja mídia social, seja outros repositórios aí de dados a seu respeito. Bom, vocês devem estar muito conscientes disto, né? Chega a ser hoje um problema sério essa questão toda. Mas o nosso problema aqui né, dada essa quantidade enorme de informações armazenadas por uma certa aplicação, né, como você transforma isso em conhecimento, né? As ferramentas que a gente vai ver aqui, todas elas são plenamente escaláveis. Quando eu digo escalável, quando eu falo de escalabilidade, eu estou me referindo a métodos que podem ser usados em problemas de grande porte. Tudo que a gente fizer aqui, embora a gente vá utilizar problemas pequenos para trabalhar, para se divertir aqui, né? Essas ferramentas, com algumas pequenas alterações, podem ser aplicadas para resolver problemas da vida real, né? Problemas que eventualmente aparecem, né, em aplicações extremamente importantes. Nós vamos tratar aqui, né, observe que o que eu estiver falando aqui de álgebra linear, por exemplo, é o que está implementado, né, nas máquinas de busca que vocês utilizam. Imaginem, né, o que você tem nessas máquinas de busca. Você tem implementada uma matriz gigantesca, onde cada coluna dessa matriz corresponde a uma página na internet. Você tem lá, né, a sua página, os atributos associados à sua página têm a ver com a frequência dos radicais que você usa na sua página. Por exemplo, se tem lá computador, computação, computável, todas essas palavras estão associadas a um radical compute. E uma das formas de eu caracterizar a sua página, ou uma das formas que se tem de caracterizar a página, é esquecer dessa parte de radicais. O que interessa ali é que eu vou ter um conjunto de números que vai ser um vetor, que nós já comentamos sobre isso, né? O modelo aqui é o Vector Space Model, onde cada entidade, que no caso é uma página, vai estar sendo representada por um conjunto finito de números, que teriam a ver com o uso dos radicais de uma certa língua, né, por aquela sua página. Ora,
A coleção de páginas, então, que existem na internet de uma certa região, de um certo país, corresponde a uma matriz, mas é uma matriz muito grande, muito grande. E aqui a gente vai ver, né, nós veremos, né, por que quando você faz uma consulta, a resposta é tão rápida. A resposta e principalmente, por que quando você faz uma consulta, vem algumas outras coisas latentes que são do seu interesse, embora você não tenha perguntado diretamente por aquilo. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: vamos supor que você queira comprar uma passagem de avião para a Ilha de Java. Ora, você vai perguntar voos para a Ilha de Java, vão aparecer lá algumas páginas de companhias aéreas que servem, né, a Ilha de Java, que transportam pessoas para a Ilha de Java. Além disto, aparecerão algumas informações ou páginas conexas, por exemplo, traslado aeroporto até o centro da cidade, o centro da ilha, shows na ilha e outras informações que têm relação com essa sua pergunta, né? O que eu sei, se você perguntou voos para a Ilha de Java, não vai aparecer, por exemplo, o ambiente de computação Java, pelo menos nas primeiras respostas. Isso não apareceria, porque não tem sentido. Se você, por exemplo, tem lá bancos de jardim. Ora, se você fosse fazer uma pesquisa textual atrás de bancos de jardim, poderia aparecer bancos de sangue, bancos de instituição financeira e outras coisas, mas isso não aparece. Por quê? Porque nós utilizamos, né, dada essa matriz gigantesca de páginas da internet, nós vamos usar esses conceitos aqui, que vocês vão ver nessa aula e nas outras aulas, em que informações que são latentes, né, vem agregado a essa sua primeira consulta. É daí que vem a riqueza da internet, né? Daí que a internet tem sentido. Antigamente existia um processo, né, que era o processo de pesquisa quase que textual, um Ctrl F. Olha, esse Ctrl F te obrigaria a fazer toda uma triagem para buscar o que te interessa. Mas esse é assunto para daqui um pouquinho para frente. Pois bem, decompor uma matriz corresponde a você encontrar algumas outras matrizes, tais que o produto dessas outras matrizes, que a gente chama de matrizes fatores, acabam por recompor a matriz A. Claro, a decomposição por valores singulares é uma decomposição muito especial. Eu poderia inventar dezenas infinitas decomposições de A, ou seja, dizer que A é igual ao produto de uma matriz B vezes uma matriz C vezes uma matriz D, etc. Desde que esses produtos sejam consistentes e eu consiga fazer com que eu recupere a matriz a partir desse produto, é uma decomposição. Só que essa decomposição possivelmente não teria valor. O que eu vou fazer com essa decomposição? No caso da decomposição por valores singulares, o que nós temos? Nós temos a determinação de três matrizes, T, S e D, onde essas matrizes, na hora que nós vamos interpretar o conteúdo dessas matrizes,
nós vamos ver o seguinte: a matriz T será um conjunto de colunas que está associado com padrões das colunas que existem na minha matriz toda. Eu gosto de imaginar, ao contrário do que eu coloquei aí no texto, é que eu tenho uma matriz muito grande, né, com muitas colunas e poucas linhas. Por exemplo, no caso da internet, as linhas seriam os radicais que existem numa língua, numa dada língua. As colunas seriam as páginas que estão naquela língua. Então eu tenho lá, sei lá, 10 a 9 colunas, um número muito grande, um número astronômico, e relativamente a esse número astronômico, um dicionáriozinho nas linhas, né, associado aos radicais associados àquela língua. Muito bem. Observe que existem padrões de páginas. Esses padrões de páginas vão estar armazenados numa matriz que eu estou chamando de T. Eu posso encarar também, né, de uma outra forma essa matriz. Eu quero enxergar, por exemplo, padrões de linhas. Quais são os padrões que existem das linhas? Ora, é como se eu estivesse, né, enxergando de outra forma essa matriz. Isso vai estar na matriz D. Essa matriz D vai conter padrões de linhas. A matriz T são os padrões das colunas. E a matriz S, essa terceira matriz aí? A matriz S, na verdade, vai ser uma matriz que eu vou compor só com números na diagonal. Esses números vão estar ordenados, né, do maior para o menor, são todos positivos, e são pesos associados a cada padrão. Se, por exemplo, o primeiro padrão, eu tenho uma matriz, né, em que, por exemplo, tem lá 3 famílias de proteínas. Ora, tipicamente eu vou esperar encontrar 2 a 3 padrões importantes. Mas vamos supor que essas famílias sejam, na verdade, né, sejam coisas muito, muito próximas. Então, o primeiro peso vai ser muito alto em relação aos outros, porque praticamente você só tem um padrão ali, né? Mas o que interessa no momento é o seguinte: eu tenho padrões de colunas, padrões de linhas e tem pesos associados aos padrões. A diferença, o valor relativo entre um e o outro, vai me dar a importância de um padrão relativamente ao outros. Nós vamos explorar esse aspecto demais, né? Nós vamos usar isso, por exemplo, para saber quantos grupos existem, ou uma proposta, né, de quantos grupos. Eu tenho uma base muito grande, existem 10 grupos, 100 ou 1000, né? Baseado nesses pesos dos padrões, eu vou conseguir enxergar o número de agrupamentos que existem, o número de grupos que existem no meu universo. Mas essas 3 matrizes serão importantíssimas para nós. Então, quando eu digo que, dado uma matriz de M linhas por N colunas, M muito diferente de N, né, eu ao contrário do que está aqui, eu vou supor que, na minha cabeça aqui, só para não mudar meu raciocínio agora, que o número de colunas é muito grande em relação ao número de linhas, eu tenho padrões para as colunas.
que são esses padrões para coluna, por exemplo? Ora, são, né, são, são entidades que na verdade não existem na base de dados. São colunas que eu vou imaginar que, quando eu misturo essas colunas linearmente, assim, multiplicando por números, por exemplo, eu pego 5 vezes o primeiro padrão, 3 vezes o segundo, menos 4 vezes o terceiro, se eu conseguir, eu vou conseguir, por exemplo, representar o primeiro indivíduo. Uma outra combinação linear desses padrões vai me representar o segundo indivíduo. O terceiro, o quarto, etc., vão ser combinações desses padrões. Quando eu expressar a decomposição por valores singulares, né, o que vai ser útil delas? Na decomposição por valores singulares, eu vou imaginar que eu tenho um armário ali, e nesse armário tem padrões. Se eu quiser obter uma coluna qualquer, eu vou lá buscar os meus padrões e misturar esses padrões para obter esta coluna. Muito bem. Você poderia imaginar, assim, de uma forma muito livre, né, que acontece o seguinte, né? Se eu realmente tenho um problema, eu posso ter certeza que na hora que eu olhar esses pesos associados a esse problema, né, eu tenho um peso muito alto para o primeiro padrão, um peso menor para o segundo, para o terceiro. Agora, os outros padrões que existem vão estar associados a uma cauda longa. Eles, assim, são próximos de zero, eles não interessam muito. Na hora que tiver essa queda, esse início de cauda longa que a gente vai estudar aqui, eu vou estar sabendo que o número de clusters está razoavelmente definido. Mas quais são as propriedades que tem que essas matrizes, que essas coleções de colunas, são esses conjuntos de colunas que são os padrões? Eu tenho um conjunto de colunas, eu tenho um conjunto de padrões de linhas e tenho também números associados a cada um desses padrões de colunas. Muito bem. Quais são as propriedades que essas matrizes terão que ter? Essa é a parte formal, né? Eu só vou falar rapidamente, mas depois nós vamos entrar no detalhe, né? Bom, decompor uma matriz corresponde a você determinar um conjunto de matrizes que são fatores, tais que, quando elas são multiplicadas, elas recompõem a matriz original. Aqui, então, né, A é igual a T, que é uma matriz de padrões de colunas, vezes S vezes D transposto. D tem a ver com padrão de linha. E S é uma matriz diagonal, que só tem elementos diferentes de zero na diagonal principal, e esses elementos estão organizados em ordem decrescente. O significado desses valores, né, que a gente chama de valor singular, o significado dele é o peso que é atribuído a cada um dos padrões. Né? A diferença relativa entre um padrão e outro é dado. Vai significar o quão importante é um padrão em relação ao outro.
Muito bem. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, nós vamos voltar muito a essa relação de propriedades, mas rapidamente, os padrões têm a ver com o produto dessas matrizes A vezes A transposto vezes A. Isso aí vai ficar muito claro daqui a pouco, né? Nós vamos voltar a algumas destas propriedades ainda, né, no transcorrer aí desta ou então na próxima aula. Mas a decompor essa matriz A, o grande detalhe aí para entender, né, e é uma coisa assim que a gente demorou muito para enxergar, é o seguinte: se eu colocar um parênteses, né, separando o S vezes D transposto do T, fica muito claro para nós o seguinte: A é igual a T, parênteses, S vezes D transposto, fecha o parênteses. S vezes D transposto são as combinações dos padrões para obter cada uma das colunas da minha matriz. Ora, vai ficar sim claro, né? Mas a gente não entendia alguns anos atrás essa decomposição, o que isso significava realmente, e foi a partir de um artigo do Lars Elden, seminal de 2002, que a gente começou, de 2012 ou 2007, eu não me lembro bem, mas um exemplo que está lá, nós vamos utilizar como trabalho prático aqui no curso. Mas ele deu uma dica muito boa, que valeu para mim, valeu pelo paper, pelo artigo. Você imagina que você tem T vezes S vezes D transposto. S vezes D transposto são combinações dos padrões. Nossa, isso aí vai ser tão importante daqui a pouco, né, que vocês vão ficar impressionados. Assim, como que um par de parênteses muda todo o entendimento dos aspectos que estão por trás dessas técnicas que a gente vai ver aqui. Mas eu volto daqui a pouco nisso. Vamos saltar por enquanto isso e saber o seguinte: eu tenho técnicas, né, que produzem o T, o S e o D transposto, nós não vamos vê-las aqui, né? São técnicas que nem são muito sofisticadas, mas são muito de interesses de gente que está interessada em calcular autovalor, autovetor, que não é o nosso caso. Nós queremos só as coisas mais prontas mesmo. Mas essas matrizes com essas propriedades são obtidas, de certa forma, de uma forma muito fácil, né? E isso vai permear tudo para nós daqui para frente. Mas daqui a pouco a gente volta nisso. Muito bem. Alguém interpretou essa decomposição de forma diferente. Parece que isso aconteceu em 1950, alguma coisa assim. Conseguiu enxergar essa decomposição separando os fatores, como uma somatória dos fatores, dos valores singulares, das multiplicações desses valores singulares. Imagina o seguinte: nós já temos aqui uma interpretação que eu achei genial do Lars Elden, em que ele colocou os parênteses. S vezes D transposto, né, são as combinações dos padrões T,
que me permitem obter cada um das colunas da matriz original. Então, um indivíduo qualquer pode ser obtido, né, como eu já falei para vocês, né, a partir de combinação de padrões. Então, vou lá, pego os meus padrões, né, para ser padrão tem que ter uma série de propriedades que nós vamos comentar posteriormente, né? Tem que ser alto valor de exato transposto, depois tem que ser alto valor, tem que ser alto vetor de A vezes A transposto, alto vetor de A vezes A transposto vezes A. Os valores que estão na diagonal principal da decomposição da matriz S esses sim, são autovalores, raiz quadrada de autovalores da matriz A vezes A transposto vezes A. Tanto faz, são iguais. Mas o Laerzel deu essa interpretação para esse produto de matrizes. Agora teve um outro autor, né, que muito antes tinha feito a seguinte interpretação desse produto. Ele pegou uma coluna de T, uma linha de D, ou seja, ele pegou um padrão de coluna, pegou um padrão de linha e multiplicou pelo peso associado aos dois. Isso aí, né, ele fez uma multiplicação disso e viu que dava, que tinha as mesmas dimensões da matriz original. Então ele foi fazendo essas multiplicações, né, essas multiplicações que a gente chama de produto externo de vetores, que dá uma matriz, e saiu somando. Era uma outra forma de interpretar isso. Só que essa forma é muito potente. Ela clareou uma observação, um fato interessantíssimo. Esse fato é o seguinte: eu poderia, ao invés de utilizar toda a somatória desses produtos, né, produtos externos de vetores, eu poderia truncar, por exemplo, trabalhar com os três padrões mais importantes, os 4 padrões mais importantes, os 10 padrões. Vamos ver o que isso implica. Vamos, assim, com um exemplo, enxergar a importância dessa decomposição que assumiu que foi dado o nome de decomposição diálica da matriz A. Muito bem. Para mostrar o quão esses valores e vetores singulares retêm as características da matriz, nós vamos fazer um experimento aqui. Imagine o seguinte: eu tenho essa foto de um palhaço no canto superior, né, ali no canto superior à esquerda da imagem, dessa transparência do lado, eu tenho uma foto preto e branco de um palhaço. Essa foto, né, ela é representada a partir de pixels. Imagine que eu tenha uma câmera simples com
200 por 320 pixels. O que é cada pixel? Cada pixel aí, no caso do preto e branco, é um número entre 0 e 255. Se for 0, é branco, eu nunca sei disso direito, mas se for 0 é branco e 255 é preto, ou ao contrário, eu não sei exatamente. Mas qualquer número, 33 é um tom de cinza, 158 é um tom de cinza. É um tom, né, que, né, aparece nessa superfície de visualização que é a tela de vocês, né, é assim que as imagens são exibidas e representadas. No caso, né, imagem colorida é outra coisa, né, são 3 matrizes, né, RGB, e a combinação delas é que dá, né, a foto final. Mas no caso, suponha que é preto e branco, e suponha que eu só tenho uma matriz. Essa matriz de pixels. Então, se eu for olhar, essa matriz tem lá números entre 0 e 255. Pois bem, é uma matriz de números reais. O que eu posso fazer? Eu posso proceder à decomposição por valores singulares. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no MATLAB, pedir para decompor essa matriz, ele vai me devolver a matriz T, que é o conjunto de padrões das colunas, a matriz D, que é o conjunto de padrões associados às linhas, e pesos associados a esses padrões. Então, eu tenho uma matriz S, que é diagonal, onde cada item da diagonal é um peso associado a um certo padrão. Por exemplo, o terceiro elemento da diagonal principal está associado ao terceiro padrão de coluna e ao terceiro padrão de linhas. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou, né, aplicar o conceito da decomposição diálica da matriz, ou seja, eu vou usar os 3 primeiros padrões principais para recompor a matriz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro padrão, que é o principal da coluna, multiplicar pelo primeiro padrão das linhas e vai multiplicado pelo peso associado a esses 2 padrões. Depois faço isso com o segundo padrão mais importante, somo, faço as contas e faço isso até o terceiro. O que a gente obtém? Muito bem, eu tenho uma matriz de pixels também, né? E eu vou tentar exibir essa matriz. Posso fazer isso? Posso. Uma matriz de números, eu encarar com um brilho, né? Eu corto o que está fora desse intervalo, às vezes tem coisas negativas, coisas acima de 255, eu ajusto isso e exibo a imagem. Bom, quando a gente faz isso, observem a imagem que a gente obtém. Uma coisa que não dá para identificar o que é. Vou aumentar o número de padrões. Em vez de 3, vou trabalhar com 9. É o que está aí no cantinho inferior à direita. Já dá para ver alguma coisa. Agora observe o que acontece quando eu uso 30 padrões e exibo. Eu faço, o que eu estou fazendo? Eu só estou usando os vetores singulares que a gente chama à esquerda e à direita, ou seja, padrão de coluna, padrão de linha e os pesos, para sair recompondo a minha imagem. Observe que eu vou fazendo aproximações das imagens.
quanto mais padrões eu uso, mais nítida vai ficando a imagem. Observem esta imagem que está no canto superior à direita. Já lembro o palhaço. Agora, se eu utilizar, eu não me lembro, 40 padrões, eu não consigo distinguir a imagem aproximada da imagem que é real, que seria real. Então, observem, ao invés de guardar a matriz inteira de pixels, eu poderia fazer o que a gente chama de uma compactação. Eu guardo 40 ou 50, não sei, vetores singulares à esquerda, 50 vetores singulares à direita e 50 números. Na hora que eu precisar exibir a imagem, eu faço a recomposição dessa imagem usando esses valores singulares. Eu teria uma compactação dessa imagem, eu teria uma economia na hora de armazenar a imagem. Bom, quando um veículo espacial manda uma imagem de Marte, essa imagem vem agregando ruídos. Quando essa imagem chega aqui, ela está muito cheia de ruídos. O que a NASA faz? A NASA pega essa imagem, faz uma decomposição por valores singulares e descarta aqueles que têm pesos muito próximos de zero. Encara isso como ruído. Eu jogo isso fora. Ao fazer isso, né, eu estou melhorando a minha imagem, eu estou tirando aquelas coisas que possivelmente seriam ruídos, porque elas não são importantes para caracterizar a minha imagem. Isso aí é só para mostrar que realmente a decomposição por valores singulares retém, né, as características principais da matriz. Ou seja, eu estou mesmo trabalhando com padrão de coluna, padrão de linha, pesos associados. Isso me permite recompor a matriz no grau de precisão que eu quiser. Agora imagine que, né, nós vamos discutir isso depois, que na verdade não me interessa recuperar a imagem como ela é original. À medida que eu vou acrescentando padrões, né, à medida que eu vou melhorando a imagem, o que acontece? Os indivíduos que compõem a minha população vão ficando mais diferentes uns dos outros. Ora, isso aí para mim é ruim, porque o que eu estou mais interessado é enxergar agrupamentos. Imagine no caso de reconhecimento facial. Ora, eu tenho uma população, eu vou retirar alguns padrões. O que seriam esses padrões que têm pouco valor, né? O que seriam esses padrões que eu vou tirar? São aqueles padrões em que os pesos associados a eles são próximos de zero. Ou então, né, são valores que não me permitem enxergar grupos. Por que me interessa agrupar? Ora, na hora que eu estiver trabalhando, por exemplo, numa pesquisa, olha, esse rosto é de quem? É de algum indivíduo que está aqui na minha população? Eu não vou sair comparando todos, né? Eu vou retirar os detalhes, vou retirar a maquiagem, por exemplo, vou retirar uma certa nuance de cabelo, de cor de pele, etc., para que eu consiga enxergar, né, a qual grupo esse indivíduo pertence. Com isso, eu já iria direto num certo cluster onde tem pessoas que,
sem os detalhes, elas são muito parecidas. Na hora que eu coloco os detalhes, eu não consigo enxergar isso. Mas isso, né, nós vamos, esse fato nós vamos explorar demais na clusterização, nós vamos explorar muito na hora de recuperar a informação, recuperar quem são os indivíduos mais parecidos e outros detalhes. Mas isso vai ficar mais para frente, mais para nossa próxima aula. O que a gente vai ver na próxima aula? Bom, então chegamos ao fim desse segmento. A seguir, né, o que nós veremos será, né, serão aplicações desses conceitos na mineração de dados, na recuperação de informação de maneira inteligente. Em particular, né, nós vamos pegar um exemplo desse artigo que está aí, trabalhar com esse exemplo. Posteriormente, nós vamos fazer um trabalhozinho prático em que vocês vão exercitar todos esses conceitos, colocar já a mão na massa mesmo. Mas muito obrigado por ter escutado essas coisas todas. Estou plenamente consciente de que tudo isso aí é muito pesado, mas vocês vão se surpreender daqui a algumas aulas. Vocês estarão falando desses conceitos com muita naturalidade e segurança. Até a próxima, meninos!